Oi, alunos, tudo bem? Pessoal, dando continuidade então à nossa apostila e aos nossos conteúdos de matemática, a gente tem na página 63 a posição, posições das retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Observe o mapa do bairro onde Paula mora, né? Então a gente tem ali uma imagem de um mapinha, né? Com vários nomezinhos de ruas, né? E aí a gente tem ali as retas, que podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Isso é comum da gente ver no trânsito, né? Às vezes os pais estão dirigindo e às vezes falam, tal rua é paralela a outra rua, né? É perpendicular a outra rua. Então vamos olhar aqui embaixo, né? Em matemática, fazemos uma análise semelhante à feita com as ruas para analisarmos as retas, né? Chamamos de retas paralelas as retas que estão no mesmo plano e não têm nenhum ponto em comum, ou seja, não se cruzam em momento algum. Então a gente tem ali as duas retinhas, né? Paralelas, elas estão totalmente separadas, né? A gente percebe que elas não se unem em nenhum momento. Depois nós temos as retas que nós chamamos de concorrentes. São as retas que se cruzam, ou seja, têm um ponto em comum. Às vezes é necessário prolongar a representação da reta para poder identificar o ponto de encontro. Na primeira imagem, a gente tem as duas retas, então, que obviamente estão cruzadas, né? Tá uma junto da outra ali, uma cruzando com a outra, formando quase que um X. Na segunda imagem, a gente tem duas retas que aparentemente elas não estão se encontrando. Mas se nós seguirmos com a reta N, ela vai chegar na reta M, ela vai alcançar, né? Ela está apontando para essa reta. Note que as representações das retas M e N não estão se cruzando. Porém, se a prolongarmos, elas se cruzarão, que eu acabei de explicar para vocês. As retas são infinitas, né? Quando fazemos sua representação, representamos apenas uma pequena parte da reta. Então, essas retas aí, elas estão menores, né? Porque a gente faz uma pequena representação, mas elas poderiam ser infinitas, né? Como se a gente pensasse que ela teria uma sequência que não acaba, tá? Quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Tá vendo que nós temos aqui, então, duas retas, né? Que estão se unindo e elas estão formando um ângulo de 90 graus. Quando a gente tem ali, ó, aquela formação daquele quadradinho com aquele pontinho no meio, que as duas retas elas estão posicionadas de forma que elas fiquem retas, né? Tá retinha uma por cima da outra. E aí a gente tem um ângulo, então, que forma 90 graus, tá? Esse quadradinho com esse pontinho é a representação do ângulo de 90 graus. Geralmente, né, então a gente indica dessa forma. E aí a gente tem os polígonos. Henrique gosta muito de desenhar. Sua mãe lhe deu um livro que ensina algumas técnicas de desenho. Veja uma das imagens que fazem parte do livro. Então, olha ali as imagens das araras que nós temos, né? Ao analisar a imagem, Henrique percebeu que as araras eram formadas por figuras geométricas. Essas figuras geométricas são chamadas de polígonos. Os polígonos são figuras geométricas planas, fechadas e compostas apenas de segmentos de retas, que não se cruzam e não se sobrepõem. Então, observa ali, gente, ó, todos os tipos de polígonos que a gente tem na imagem são figuras planas, fechadas, nenhuma é aberta, e são compostas por segmentos de retas, elas não se cruzam em nenhum momento. Os polígonos têm o mesmo número de lados, vértices e ângulos, tá? Os nomes dos polígonos estão relacionados ao número de lados ou ângulos que estes têm. Polígonos com até 20 lados recebem nomes especiais. Já os com mais de 20 lados não costumam receber nomes especiais. O polígono de 21 lados, por exemplo, é chamado de polígono de 21 lados. Então, até 20 lados a gente tem nome para eles, tá?
Depois nós não vamos ter mais. Aqui nós temos os sólidos geométricos, pessoal. A mãe de Maria utiliza moldes para confeccionar caixas de presente feitas com papelão. Um dia Maria observou que alguns dos moldes utilizados pela mãe eram formados por polígonos. Observe um dos moldes. Então, olha lá a imagem que a Maria observou. Então, o molde que a Maria observou, ele era formado por 6 quadrados. Ao recortar e fazer as dobraduras e colagens indicadas, obteve uma caixa no formato de um cubo. Veja. E aí nós temos outras caixas, né? Outras embalagens que também podem ser consideradas polígonos, né? Conseguem ver? Os poliedros e os corpos redondos, né? Em anos anteriores você já estudou os sólidos geométricos. Vamos relembrar. Os sólidos geométricos são figuras geométricas que têm 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Por isso, podem ser chamadas de figuras tridimensionais. Os sólidos geométricos são separados em 2 grupos principais: corpos redondos e poliedros. Então, gente, aqui vocês podem continuar a leitura, né? Para depois realizar as atividades que eu vou explicar, tá? Pessoal, eu vou passar o restante das orientações no arquivo e esse vídeo mais pra gente poder, assim, né? Eu gosto de fazer a leitura com vocês em sala da apostila e explicando de acordo com tudo que a apostila vai apresentando. E eu acredito que dessa forma vocês conseguem entender melhor. Vocês podem grifar a apostila de vocês, tá? O que vocês considerarem importante, as partes principais desse texto, refazer a leitura, para que vocês possam fazer os exercícios, né? Com bastante propriedade, sabendo realmente o conteúdo, tá? Um beijo.